Você talvez não pense nisso, mas teclados de computador básicos têm uma quantidade surpreendente de engenharia por dentro. Não estamos falando de uma engenharia incrível, como a de um foguete que pousa sozinho ou de uma aeronave furtiva que escapa do radar. Na verdade, estamos falando sobre a engenharia de redução de custos. Especificamente, este teclado tem apenas 8 peças essenciais dentro, basicamente eliminando todos os custos de componentes para que você possa comprá-los em grande quantidade por apenas 1,57 centavos cada. Projetar algo que seja durável, funcional e custe quase nada é realmente uma façanha por si só. Então, vamos dar uma olhada dentro deste teclado baratíssimo e ver como apenas alguns componentes essenciais permitem que ele funcione. Depois disso, vamos abrir um teclado mecânico que custa mais de 50 vezes esse valor e ver a diferença, além de descobrir o que causa aquele som de clique dentro das teclas mecânicas. Então, vamos direto ao assunto. Este teclado barato é montado com 148 peças, e quase todas as peças são as teclas, parafusos e a carcaça plástica superior e inferior, restando apenas 8 componentes essenciais dentro dele. Esses componentes são uma folha de borracha com cúpulas sob cada tecla e 3 folhas plásticas. As folhas superior e inferior têm trilhas condutoras impressas com pontos sob cada tecla, e a folha do meio funciona como um espaçador com furos recortados. Os 4 componentes restantes são 2 baterias, um suporte para prender as folhas plásticas e uma pequena placa de circuito impresso que possui um microprocessador simples, um oscilador de cristal, um interruptor, uma antena planar de 2,4 GHz, um par de fios para conectar as baterias e um conjunto de linhas condutoras para conectar aos fios, impressos nas folhas plásticas superior e inferior. Então, agora que vimos os poucos componentes internos, como eles funcionam? Bem, a ideia principal é que as baterias e o microprocessador aplicam 3 volts a todas as trilhas na folha inferior, enquanto todas as trilhas na folha superior estão sendo monitoradas ativamente pelo processador na placa de circuito impresso. Quando uma tecla é pressionada, ela pressiona o domo de borracha, que empurra o círculo condutivo da folha superior para baixo, através do espaço de ar criado pela folha do meio, até o círculo na folha inferior, assim fazendo a ponte da conexão entre as folhas plásticas superior e inferior. Os 3 volts então percorrem a trilha condutiva da folha inferior através do orifício da tecla que foi pressionada, entram na trilha da folha superior e depois retornam para a placa de circuito impresso e para o microprocessador, onde são detectados. Quando você solta o dedo da tecla, o domo de borracha retorna à tecla para que a posição não pressionada, abrindo assim a conexão. Na folha superior de plástico, há 12 trilhas e na folha inferior, há 11 trilhas, com cada trilha indo para um conjunto diferente de teclas. É difícil ver isso aqui, então vamos reorganizar essas trilhas em uma grade, também chamada de matriz, do teclado, com as trilhas inferiores formando as colunas e as trilhas superiores formando as linhas. Assim como antes, o microprocessador envia 3 volts por cada coluna, enquanto monitora ativamente as entradas em cada linha. Com essa reorganização, você pode ver isso mais facilmente. Ao pressionar a tecla Y, 3 volts são enviados pela 4ª coluna e retornam pela 2ª linha. Assim, o processador identifica que a tecla Y foi pressionada. Ou, com a tecla B, 3 volts são enviados pela 8ª coluna e entram pela 1ª linha. Com 11 colunas e 12 linhas, podemos ter no máximo 132 teclas, o que funciona bem, porque o teclado tem apenas 111 teclas. No entanto, se você não percebeu, há na verdade um grande problema com essa matriz do teclado. Ou seja, se tivermos 3 volts passando por todas essas colunas e pressionarmos uma tecla, 3 volts vão retornar por uma linha. No entanto, como cada uma dessas colunas fornece os mesmos 3 volts, como saberemos qual tecla da linha foi pressionada? Bem, existem algumas soluções para esse problema. Uma solução é rapidamente passar 3 volts
por cada uma das 11 colunas, de modo que, em qualquer momento, apenas uma coluna esteja ativa. Correlacionando a coluna ativa com o momento em que a tensão é recebida na linha de entrada, podemos determinar exatamente a interseção entre coluna e linha, e assim, qual tecla foi pressionada. No entanto, com essa solução, estamos varrendo continuamente as colunas com 3 volts, o que consome energia e, consequentemente, descarrega as baterias. Então, em vez disso, descobrimos que é mais prático ter 3 volts em cada coluna, e quando a tecla é pressionada, é enviado um ciclo de pulsos que desliga uma coluna por vez para determinar qual tecla da linha foi pressionada. Esses pulsos são enviados por 65 microsegundos para cada coluna, uma vez a cada 4 milissegundos. Portanto, se a tecla G fosse pressionada, então a terceira linha veria uma entrada que se parece com isto. Enquanto que se as teclas T, L e A fossem pressionadas, então as entradas da segunda e sexta linhas veriam uma tensão que se parece com isto, e todas as outras linhas não veriam nada. Agora que o microprocessador sabe quais teclas foram pressionadas, ele envia os dados para o transceptor de 2,4 GHz usando essas antenas planares impressas. Vamos abordar essas antenas, assim como o oscilador, em outro vídeo. Mas, por enquanto, vamos fechar este teclado barato e dar uma olhada por dentro de um teclado mecânico que custa mais de 50 vezes esse valor. Mas agora, vamos voltar para o interior deste teclado mecânico. Em vez de vermos folhas de plástico, encontramos uma placa de circuito impresso bem grande com teclas mecânicas soldadas nela. Esta placa de circuito funciona de forma semelhante à matriz do teclado, mas agora temos um LED sob cada tecla para criar designs atraentes. No entanto, algo bastante perceptível em um teclado mecânico é que essas teclas têm uma sensação tátil diferente e fazem um som de clique quando pressionadas. Então, vamos olhar dentro de uma dessas teclas, onde encontramos uma tampa de tecla em cima, o stem e o deslizante. Abaixo disso, há uma carcaça superior e inferior do interruptor, e dentro estão uma mola e 2 contatos metálicos, que também são chamados de folhas de contato metálicas ou contatos de ponto cruzado dourados. O mecanismo principal é que quando você pressiona uma tecla, ela move a haste e o deslizante. O deslizante tem um formato único, de modo que empurra um dos contatos para longe do outro. E, quando pressionado, o deslizante sai do caminho, permitindo que um dos contatos metálicos salte para fora e encoste no outro, assim criando uma conexão entre as duas peças de metal e causando um som de clique quando elas se tocam. Quando você solta a tecla, a mola empurra o deslizante, a haste e a tecla de volta para cima, e o deslizante volta a engatar o contato metálico, separando assim os 2 contatos de metal e abrindo a conexão entre eles. O eixo e o deslizante são componentes separados, de modo que, se você esbarrar acidentalmente em uma tecla, a capa da tecla e a haste podem descer uma pequena distância antes que o deslizante seja acionado. No entanto, uma vez que o deslizante é pressionado uma fração de milímetro para baixo, o contato metálico rapidamente força o deslizante a sair do caminho, permitindo que os contatos metálicos se toquem. Com esse mecanismo, cada tecla proporciona um retorno tátil mais perceptível ao pressionar, diferente da sensação ao atingir a cúpula de borracha. Dito isso, ter uma placa de circuito impresso grande como esta, além de um mecanismo intricado dentro de cada tecla, faz com que o teclado seja significativamente mais caro. Mas, conforme suas preferências, pode compensar. Por fim, existem os teclados de notebook que possuem um mecanismo de tesoura, junto com cúpulas de borracha para permitir um perfil mais baixo. Mas vamos encerrar por enquanto. Esse assunto é relativamente simples, mas achamos que ele destaca bem a diferença de custo e a engenharia em 2 itens semelhantes. Estamos trabalhando em mais vídeos que exploram mais a fundo a engenharia por trás da arquitetura de computadores e outras tecnologias complexas. Não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar este vídeo com outros.
Acreditamos que o futuro exigirá um forte foco na educação em engenharia e somos gratos a todos os nossos patrocinadores do Patreon e membros do YouTube por apoiarem esse sonho. Se você quiser nos apoiar no Clube dos Canais do YouTube ou no Patreon, pode encontrar os links na descrição. Aqui é a Branch Education e nós criamos animações em 3D que exploram profundamente a tecnologia que impulsiona o nosso mundo moderno. Assista a outro vídeo da Branch. Clique em um desses cartões ou clique aqui para se inscrever. Obrigado por assistir até o final.